E a gente vai falar agora de uma pesquisa feita pelo Observatório da Alimentação Escolar, que revela o seguinte: durante a pandemia, estados e municípios não usaram adequadamente recursos do Programa Nacional de Alimentação. Segundo esse levantamento, 23% dos estudantes ouvidos não receberam nenhum tipo de assistência alimentar do programa entre abril de 2020, quando as escolas fecharam, e julho deste ano aqui. Apenas 14% receberam cestas todos os meses. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto com a Mariana Santarelli, que é coordenadora de projetos do Observatório da Alimentação Escolar. Mariana, bom dia, seja muito bem-vinda aqui à CNN, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael, bom dia por estar recebendo a gente aqui para estar falando desse tema aí tão importante. Bom dia também a todos os ouvintes, todos os homens, mulheres, pessoas que nos assistem. Mariana, a gente sabe que tem muita criança, muito adolescente que só se alimenta na escola ou que tem um complemento fundamental da alimentação na escola. E isso não é de hoje, né? Eu tive a possibilidade como repórter de girar muito pela periferia de São Paulo e a gente via exatamente isso, né? A discussão sobre a necessidade de trocar a merenda seca por comida de verdade, arroz, feijão, carne, legume, verdura. Essa é uma batalha de muito tempo, né? E no início da pandemia, vários gestores diziam o seguinte: não, nós vamos garantir a alimentação. A escola vai parar porque é prudente, mas elas terão alimentação. Vamos dar um cartão, vamos dar cesta básica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso não se concretizou segundo a pesquisa de vocês. Por quê? E para onde é que foi esse dinheiro que continuou existindo, Mariana? Vamos lá. Eu acho que primeiro é importante a gente explicar para quem ouve a gente, né, falar um pouquinho da relevância desse programa. Eu acho que muita gente não tem noção da dimensão dele, né? Ele é um programa que hoje ele chega a 41 milhões de estudantes em todo o Brasil, nos mais de 5 mil municípios que a gente tem. Então, um programa extremamente capilarizado, um programa que, como você bem falou, passou por mudanças muito importantes nos últimos anos. Eu acho que quem observa a escola pública sabe que até pouco tempo o que se servia era um biscoito, era um suco industrializado, e a gente tem caminhado cada vez mais para que a alimentação escolar seja de fato uma refeição, um prato de comida, né? E a gente sabe que para muitas crianças e adolescentes, na alimentação escolar, ela tem a sua principal refeição, se não a única refeição do dia. Então, assim, é uma das políticas mais importantes que a gente tem hoje, né, para enfrentar esse flagelo da fome. A gente está assistindo aí um aumento enorme da fome nos últimos anos, sobretudo no contexto da pandemia. E, de fato, os prefeitos e governadores, eles tinham na mão, né, um instrumento aí muito potente para fazer a alimentação escolar chegar a esses estudantes. Eu acho que o que esses números mostram é que houveram algumas escolhas que talvez não tenham sido tão corretas, né? Logo no início da pandemia, a gente viu uma tendência de focalização da distribuição dessas cestas apenas para alunos cujas famílias eram beneficiárias do Bolsa Família ou de algum outro programa social, ou faziam parte do cadastro único das políticas sociais, quando a gente sabe que muitas famílias entraram em situação de pobreza no contexto da pandemia, essas famílias acabaram ficando de fora, né? Então, assim, o PNAE, ele tem um caráter universal, ou seja, ele deveria chegar a todos os escolares, a todos os estudantes. Outra coisa que a gente viu também foi a piora, né, na qualidade dessa alimentação oferecida. Essas cestas, elas acabaram sendo muito uma espécie de uma cesta básica, né, que trazia apenas arroz, feijão, óleo, açúcar, um biscoito, um macarrão, e os dados mostram que é uma perda muito grande da oferta de frutas, legumes, verduras, alimentos saudáveis, que eram muito importantes para enfrentar essa pandemia, né? Então, por outro lado, também acho que é importante reconhecer que não houve nenhum aporte de recurso adicional, né? E todo o custo, obviamente, logístico e de adaptação dessa distribuição no contexto da pandemia é muito alto, né? Então, muitos municípios, principalmente aqueles mais pobres, que não têm condição de fazer uma complementação, de colocar um recurso a mais, também não tinham recursos suficientes. Há uma perda do poder de compra do PNAE muito grande nos últimos anos por conta da inflação dos alimentos, né? Então, assim, claro que tem todo um aspecto que tem a ver com a vontade política dos governantes, né? Aqueles que de fato estão comprometidos com a garantia do direito humano à alimentação, mas tem uma limitação também do ponto de vista orçamentário e muito por conta, né, da inflação do preço dos alimentos.
Mariana, bom dia. Luciana falando com você. Eu queria a tua ajuda para entender o quanto esse número sozinho, isolado, da redução de fornecimento de alimentação para os estudantes, que já é ruim por si só, ele ainda tem outros aspectos. Por exemplo, a gente se citar uma família, por exemplo, do Rio de Janeiro, uma avó que cria 3 netos e que não tem como dar alimentação a essas crianças em casa e contava com a escola e não conta mais o empobrecimento dessa avó, mas também de quem fornece essa alimentação. Me parece que a alimentação que é fornecida justamente para esse programa vem da agricultura familiar. Então, isso empobreceu também a agricultura familiar? Também, a gente recentemente, inclusive ontem, a gente lançou um outro estudo em que a gente ouviu os agricultores familiares que fornecem historicamente, né, para a Alpenai. E a gente viu que houve, principalmente no primeiro ano da pandemia, né, praticamente não houve compra da agricultura familiar, mesmo contratos que já haviam sido firmados com esses agricultores, então produção, né, que já estava, colheita que já estava prevista, houve um desperdício muito grande e uma perda de renda muito grande para essas famílias, o que acaba levando ao empobrecimento, né, no campo. Então, para além do aspecto, né, da perda da alimentação de qualidade na escola, com a interrupção das compras, porque a gente viu nesse estudo também, por exemplo, que 70% dos alimentos que são vendidos pelos agricultores familiares para alimentação escolar são frutas, são legumes, são verduras, polpas, alimentos extremamente saudáveis, né? Então, tem essa perda de qualidade na alimentação e, por outro lado, a perda de renda das famílias, né? Para quem não sabe, uma conquista muito importante que a gente teve no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar lá em 2009 foi essa obrigatoriedade, né? De que 30% do recurso para compra de alimentos tem que ser feito com compras da agricultura familiar, compras feitas localmente, como uma forma também de gerar desenvolvimento local, né? Então, esse é um outro aspecto do programa que faz dele um dos programas mais interessantes que a gente tem do ponto de vista da segurança alimentar e nutricional. Então, é isso, né? Para além de não ter chegado adequadamente às crianças e adolescentes, também teve um impacto muito grande sobre a renda dos agricultores e agricultoras. Mariana, você falava um pouco sobre essa importância desse programa, que ele é consolidado, já existe há muito tempo, se não estou enganada, há 35, 40 anos mais ou menos. Explica pra gente quais são as perspectivas para o futuro desse programa, que é essencial realmente. Olha, nós do Observatório da Alimentação Escolar, a gente está muito preocupado, a gente está observando uma desestruturação muito grande do programa, que era algo que já vinha até mesmo anterior à pandemia, né? Porque esse programa, ele depende muito de outros programas complementares, né? Ele depende que a escola esteja funcionando bem, ele depende que os agricultores e agricultoras estejam recebendo uma boa assistência técnica, extensão rural, tendo acesso a crédito, e a gente sabe que muitas políticas, né, de fortalecimento da agricultura familiar foram esvaziadas nos últimos anos, né, o que é bastante preocupante. A gente sente muito isso na conversa com os agricultores. E agora, na volta às aulas, o que a gente tem ouvido, nessa pesquisa que a gente ouviu, os 900 estudantes, a gente teve alguns relatos também, de que a alimentação piorou muito na volta às aulas, né? Voltando a esse lanchinho de biscoito, de suco industrializado. E a gente imagina que um dos fatores que tem levado a isso é a perda da capacidade do poder de compra, né? Do valor per capita. A gente lançou também recentemente um estudo pelo Observatório, em parceria com a FUNEDUCA, que é a Associação de Pesquisadores para o Financiamento da Educação, que mostra que desde 2010 o programa não vem sendo devidamente reajustado, né? A gente fez uma simulação utilizando aí o IPCA, alimentos e bebidas, né, e aplicou ele lá para o per capita do PNAE, esse valor que é transferido para os estados e municípios em 2010. Daqui até lá, a gente precisaria praticamente dobrar o orçamento do programa do governo federal para poder ter o mesmo poder de compra que a gente tinha lá em 2010, né? Vocês devem estar acompanhando, acho que todo brasileiro, toda brasileira está vivendo esse drama dentro de casa, né? O arroz, o feijão, que são alimentos básicos, tiveram um aumento de mais do que 70% no último ano. Então, tudo isso pesa também sobre o orçamento do PNAE. Então, a gente, inclusive, está atualmente tentando fazer uma pressão aí para o Congresso Nacional, porque, apesar de todo esse problema da fome, surpreendentemente, o orçamento do PNAE, né, na PELOA, no projeto de lei orçamentário, que está para ser votado agora, está ainda menor do que o ano passado.
né? Isso é muito preocupante e mostra um pouco do descaso, né, do governo com a questão da fome, porque não há dúvidas quanto ao fato de que o PNAE é a política mais relevante que a gente tem hoje para garantir o direito humano à alimentação de crianças e adolescentes. Mariana Santarelli, coordenadora de projetos do Observatório da Alimentação Escolar, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN e bom dia para você, até a próxima. Obrigada, Rafael, obrigada, Muriel, Luciana, bom dia para todos que nos assistem também.